Segunda coisa, temos prazer na lei de Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga para ele: Marcelo, temos prazer na lei de Deus. Temos prazer na lei de Deus. Temos prazer na lei de Deus. Por que eu estou repetindo essa frase? Porque ela está ecoando aqui, batendo, sabe aquele jogo de pinball, que você aperta os botões do lado e fica jogando a bolinha para tu, e ela fica ecoando. Quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, e nós olhamos as leis que são criadas pelos homens, muitas delas nos dão negócio, né? Dão um troço no coração, né? Vai lá o deputado, sei lá, estadual ou federal, o senador, e criam lá as leis, e às vezes a lei é aumentar o tributo, aumentar o IPTU, aumentar o IPVA, aumentar o ISS, aumentar, só fala de aumentar, né? Que coisa de doido. Às vezes a lei é para aumentar o próprio salário, eita Jesus, né? E a gente fica, essas leis que eles ficam criando, essas leis, e ficamos revoltados com essas leis em alguns momentos, porque sim, o homem não é justo. E aí ficamos tristes, e aí paramos, achamos mesmo que não tem mais jeito, mas eu creio, em Cristo há jeito para todas as coisas. Mas quando nós falamos de reino, quando nós falamos de igreja, falamos de identidade, querido, a tua igreja ama a palavra de Deus, a tua igreja tem prazer na lei do Senhor, e o Salmo 1, nos versículos 1 e 2, vai nos dar aqui um direcionamento a respeito disso. Abre lá a tua Bíblia, marca aí ou acompanha a projeção que vai entrar daqui a pouquinho. Salmo 1, versículos 1 e 2. O salmista, ele está dando uma fórmula de conquista para o povo que está cantando esse louvor, porque entenda, todo salmo é um cântico. É o livro dos cânticos, né? Ali os salmos. Ele está dando uma fórmula que o povo de Israel cantava. Nós não temos mais a melodia para cantar, mas eles, quando cantamos, nós registramos na mente, registramos no coração. Agora há pouquinho nós cantamos várias vezes: eu vou construir minha vida em ti, tu és o meu fundamento, não vou me abalar. Entende? E a gente canta essas coisas, ficam registradas. Os cânticos têm esse propósito. E o salmista, no versículo, eu vou até abrir aqui no texto tradicional, porque eu preciso aqui talvez dar um passo à frente daquilo que eu registrei para ler contigo. Salmo 1, talvez eu vou precisar aqui dar, ainda que eu saiba de cabeça, é bom a gente não contar com a memória não, né? Diz o texto assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, uma identidade da igreja é que nós amamos a lei do Senhor. E quando eu digo isso com prazer, porque a lei criada por Deus é sempre boa. A lei de Deus serve para nos instruir, para nos guiar, para nos conduzir, para nos manter diante de Deus inerráveis, e se errarmos, com o perdão garantido por Jesus, porque conhecemos o seu amor através da lei de Deus. Ou seja, quando eu digo amamos a lei de Deus, a lei que está estabelecida na palavra do Senhor, estou dizendo que quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando alguém me abençoa usando a palavra de Deus, isso gera prazer no coração. Porque quando é a palavra de Deus, devidamente aplicada, corretamente aplicada, eu não tenho por que sofrer. Você entende isso? Eu não tenho por que sofrer. Por quê? Porque Deus está me ajudando através das leis dele, para que eu possa avançar, para que eu possa crescer e para que eu possa prosperar.
Os 3 exemplos citados pelo salmista no verso 1 dá-nos uma amostra geral daquilo que pode ser pensado. Contudo, há muitas outras coisas que esse versículo 1 não cita. Por exemplo, quando nós entendemos nitidamente que a palavra de Deus lá em Hebreus vai dizer que nós devemos congregar, não devemos deixar de congregar, como é a prática de muitos, essa palavra me edifica, porque toda vez que eu estou no meio da comunhão do povo de Deus, orientado pela palavra de Deus, e não porque disseram que eu tenho que estar lá, mas porque a palavra de Deus me guia, porque ela está guardada no meu coração, eu chego aqui, e Deus toca o meu coração nos louvores, e Deus me abençoa na palavra que é ministrada, e Deus me abençoa no abraço de um irmão, Deus me abençoa no sorriso do outro, Deus me abençoa com um olhar de misericórdia de alguém, Deus me abençoa com uma palavra de preocupação de outro. Por quê? Porque eu fui obediente à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, lá em Hebreus, eu não separei o texto, né, mas está lá escrito, não deixeis a congregação, como é o costume de muitos. Antes, reuni-vos, ou seja, estejam juntos. Por quê? Porque onde o povo de Deus está reunido, ali há a ministração do poder de Deus. Isso vale para o templo, isso vale para o encontro da sua célula. Quando você está com um povo que você já criou um vínculo, que você já ama, que te ama, é mais fácil ser identificado e é mais fácil ser abençoado pelo Senhor. A tua igreja tem prazer na lei do Senhor. Eu quero então recomendar a você, esse ano, 2023, leia a Bíblia toda. Que tal um desafio para esse ano? Leia a Bíblia inteira. Se não pode ser a Bíblia toda, leia pelo menos o Novo Testamento todo, 27 cartas, fácil de ler. Você tem 12 meses, estamos em janeiro ainda. Você tem 12 meses, se você dividir 2 livros por mês, o que é muita coisa, muito espaço de tempo, em um ano você lê o Novo Testamento todo. Entende isso? Leia a Bíblia toda, querido, por favor. Toma cuidado com aqueles versículos que as pessoas citam. Não sei se, né, os mais antigos aqui como eu vão lembrar que na virada do século, né, na virada do milênio, de 1999 para 2000, tinha até crente dizendo que estava escrito, né, que a 1000 chegará, mas 2000 não passará, né? Pois é, gente, que coisa, né? Só que isso não é texto bíblico, né? Isso aí foi Nostradamus quem disse, muito tempo atrás, e que não se cumpriu, porque não tem por que se cumprir. A palavra de Deus, essa é fiel, essa se cumpre e está se cumprindo. Então conheça a Bíblia. Sabe por quê, querido? Nós temos um professor comum de todos nós, chamado Espírito Santo de Deus. Entende isso? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o nosso professor. Ele nos ensina as coisas que precisamos para sobreviver a esse mundo. Então, se você não tiver palavra de Deus guardada no coração e guardada na mente, como o Espírito Santo vai te lembrar se você não tomou contato com ela? Eu fui ao sermão, eu vi a pregação na internet, eu fui lá naquele seminário, mas quantas vezes permitimos que as janelas da alma, que são os nossos olhos, permitam que esse conteúdo entre e seja registrado na memória? Leia. Sabe aquela história de filme, entre filme e livro, eu prefiro filme? Se você vê o filme e depois lê o livro, você fica frustrado, seja qual for a história a ser lida, você fica frustrado porque o livro é muito melhor, o livro é muito mais profundo, o livro guarda muito mais no coração o conteúdo. A mesma coisa é a palavra de Deus, não adianta assistir, e nenhum problema com isso, tá, queridos? Por favor, é só um exemplo, tá? Poderia citar qualquer outro. Não adianta assistir uma novela que conta a história bíblica, porque é só um filme. Leia a palavra de Deus, conheça a história bíblica na palavra de Deus. Não adianta ir para ver um filme apenas. Vai lá, veja o filme que conta a história da paixão de Cristo, que conta a história do povo de Israel. Vai lá, veja, mas não deixe de ler a palavra de Deus, porque uma identidade que nós temos é amar a palavra de Deus. E como já dito aqui outras vezes, nada pregado desse púlpito pode ser pregado sem fundamento na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele é o nosso pão diário. Porque ela que nos alimenta, ela que nos sustenta na fé.